Bom dia, Carlinha tá na estrada. Bom dia, meninas. Bom Bom dia. Ai, dia, amém. meninas. Estou aqui ouvindo. Então, hoje estamos iniciando o nosso dia 37. Só um minuto. Bom dia, estamos iniciando o nosso dia 37, do devocional Plenitude da Camila Vieira. Quero passar para vocês que, mesmo que você tenha chegado hoje, você tem a possibilidade de assistir todos os outros encontros, desde o dia 1 até o dia de hoje, ficam gravados e disponibilizados no YouTube. É, a gente já passou, eu vou fazer uma breve, resumo do que a gente já viu até aqui. Na primeira semana, de 1 a 4 dias, a gente falou sobre plenitude de consciência. Depois a gente passou, na plenitude de identidade, obediência, orgulho, humildade, visão positiva de futuro, perdão. E agora a gente entrou no capítulo que fala sobre estratégias para vencer o mundo. E ontem foi o primeiro dia, e hoje é o segundo dia desse capítulo, que é o dia 37. Nós juntamos esse grupo. Quer passar um pouquinho o slide? O objetivo do nosso grupo é reunir mulheres para viver uma experiência de fé, oração, crescimento espiritual, milagres e desenvolvimento pessoal. Então, a gente se reúne às 9 horas, né? E aqui a gente lê o devocional, a gente contextualiza com algumas experiências próprias das condutoras, que sou eu, a Renata, a Sabrina e a Carlinha, para você ficar com um material mais completo. A gente sugere que você compre o seu devocional, porque ele vira até um lugar de consulta depois para você, para o seu estado de consciência que você teve naquele momento, e você depois, se quiser refazer, é possível, aí você faz num caderno. Então, é legal você ter o devocional, é bem bacana. A gente utiliza a Bíblia Sagrada, são materiais de apoio que a gente sugere que você tenha. Um bloco de notas, né? Porque sempre tem muita anotação, muito insight, então uma caneta, um bloco de notas. No final, a gente bota o gravado lá no grupo e a gente coloca também um mapa mental, tá? Então esse é o material que sempre você vai ter acesso e receber, e tem um material que depende de você providenciar. Pode passar, Rê. Então a gente passa um versículo bíblico que está sugerido no próprio devocional, né? E, além disso, a gente passa também o slide com as fotos das páginas. Por quê? Porque tem gente que ainda não conseguiu comprar, ou ainda não teve acesso, ou acabou de chegar. Então, aí a gente também passa aqui as páginas e fazemos a oração. E no final de cada dia, a gente tem sempre aprendizado, decisão e ação. Por quê? Porque fora da ação, todo o aprendizado se perde, né? Sem ação, não colocar em prática o que você aprendeu, não traz transformação efetiva. Então, eu vou começar com a leitura. Vamos lá. Creia sem duvidar. Sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Hebreus 11:6. O mesmo livro de Hebreus, que diz que sem fé é impossível agradar a Deus, fala em Hebreus 11:1 que a fé é a certeza de coisas que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Tanto no Evangelho quanto no Novo Testamento, tanto no Velho quanto no Novo Testamento, a fé é a grande característica das pessoas que experimentam o poder sobrenatural de Deus. Em inúmeros milagres realizados por Jesus, ele fazia questão de reconhecer o poder da fé. Jesus disse, após milagres
frases como: vai, a tua fé te salvou. Levanta-te e vai, a tua fé te salvou. A tua fé te salvou. Vai-te em paz. Coragem, filha, a tua fé te salvou. Jesus poderia ter curado os cegos, os paralíticos e os enfermos, ter expulsado os demônios e ressuscitado os mortos, e simplesmente mandado que seguissem a vida celebrando seu novo estado de curados e libertos, sem mencionar que tinham contribuído com os seus milagres por meio da fé que possuíam. Porém, Jesus é pedagógico e nos ensina nos detalhes o tempo inteiro. O motivo para ele se referir tantas vezes à importância da fé no processo do milagre é que queria que hoje, aqui está dizendo 2023 anos após esses fatos, eu e você, agora é 2024, né? Aprendêssemos que a fé é o caminho para acessarmos o nosso milagre. Mas primeiro precisamos, mas primeiro precisamos primeiro crer. Se eu perguntar agora, quantas dificuldades e desafios você já enfrentou, é muito provável que responda que já passou por muitas lutas. Ou quem sabe, hoje esteja no meio de mais um grande desafio, uma tempestade que parece não ter fim e que o impede de enxergar um sinal de melhora no caminho. Se existe uma certeza na vida de todos, nós seres humanos, é que passaremos por lutas, desafios e provações. Quando buscamos na palavra de Deus orientações e direção de como devemos passar pelas tempestades da nossa existência, sempre esbarramos na fé. A definição bíblica de fé, como a certeza daquilo que não esperamos, é o exercício prático de conseguir olhar além das circunstâncias de dor e ameaças que estamos vivendo hoje e criar uma visão positiva de futuro para essa situação, mesmo sem saber como isso vai acontecer, e muito menos quando. A fé é crer que essa visão positiva vai se cumprir, vai se cumprir, que o milagre vai acontecer diante da infelicidade e da dor. No meio de todo o grande desafio que enfrentamos, estão presentes sempre três elementos. O primeiro elemento é o problema, aquilo que rouba a sua alegria. Talvez uma grande dificuldade financeira, uma doença no corpo, uma doença na alma, ou quem sabe um divórcio. Um problema de saúde de um filho ou de outra pessoa que ama muito. O segundo elemento presente nas lutas da nossa vida é o medo. Medo de fracassar, de ser rejeitada, de perder as lutas de perder as pessoas que ama, da morte, de Deus não ouvir a sua oração e não mandar o seu milagre. E o terceiro elemento presente no meio das tempestades é o tempo. Ah, como o tempo nos maltrata. Eu discordo dessa frase, tá? O tempo parece ser nosso maior adversário. É como se ele estivesse sempre jogando contra as nossas forças. O tempo de viver as consequências dos nossos erros do passado, o tempo do processo de mudança de caráter, o tempo do processo na justiça, o tempo dos tratamentos médicos, o tempo de perdoar e ser perdoado, o tempo da cura do vício, o tempo. O que nós precisamos entender é que devemos, de modo intencional, colocar o quarto elemento na equação matemática das tempestades da nossa vida, para que possamos não só sobreviver, como também crescer em meio às lutas e nos tornar mais parecidos com quem Deus nos chamou para ser. O quarto elemento é a fé. Só com fé podemos enxergar com clareza
o problema sem menosprezar seu tamanho e impacto na nossa vida, mas também sem o aumentar. A fé permite que se veja a situação com verdade, autorresponsabilidade e consciência, sendo verdadeira ao responder a seguinte pergunta: o que eu fiz de errado para estar vivendo essa situação? O que deveria ter feito diferente? A fé é a vacina que neutraliza a ação mortal do medo. Quem tem fé confia nas promessas de Deus. Quem tem fé sabe que Deus está no controle de todas as coisas. Quem não cai, que não cai um fio do cabelo da nossa cabeça sem que ele tenha permitido. A fé nos faz levantar os olhos além das circunstâncias e acreditar que o melhor está por vir. A fé aumenta nosso sistema imunológico, fortalece nossas emoções e conecta nosso espírito a Deus. E é a fé que nos faz suportar o tempo do processo. E principalmente que nos faz crescer durante a tempestade. Leia esta postagem bíblica. Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança, e a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhes faltar coisa alguma. Se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente, de boa vontade, e lhe será concedida. Peça-a, porém, com fé, sem duvidar, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento. Não pense tal homem que receberá coisa alguma do Senhor. Tiago 1, de 2 a 7. É incrível que Tiago nos mande ter grande alegria por passar por muitas provações. Veja que não são poucas provações, são muitas, e que não é pouca alegria, é grande. Mas a grande chave está na promessa por trás dessa atitude positiva, grande alegria, diante da dor, muitas provações. E a promessa é que, quando nossa fé é testada pela dificuldade, pelo medo e pelo tempo, ela produz em nós perseverança, constâncias, entre aspas, né? Entre parênteses, constância e não desistir em meio à dificuldade, até que sejamos maduros e íntegros. A fé, além de nos sustentar nos dias ruins, trabalha nosso caráter e nos torna mais sábios, mais resilientes, mais humildes, mais santos e mais fortes em Jesus. Eu tenho o tempo todo conversado com vocês sobre como algumas narrativas, quando você vive uma metanoia, algumas narrativas não colidem com a sua nova mentalidade, né? Então, quando a Camila falou aqui, eu queria até voltar. Agora eu não sei onde está exatamente, deixa eu ver. Que como ela duas vezes fala do tempo como se o tempo fosse algo ruim. E eu queria trazer uma outra perspectiva. É lógico que aqui ela estava compartilhando um momento de dor. Então, quando você está num momento de dor, o tempo, ele é como se ele demorasse, é como se ele fosse duro com você. Mas eu discordo muito sobre essa questão do tempo. O tempo, para mim, é algo que joga sempre ao nosso favor. As minhas amigas estão aqui, elas sabem que eu falo: ah, o tempo revela todas as coisas. Eu acho o tempo fantástico. Para mim, o tempo é a coisa mais importante que existe. Eu tenho falado muito sobre o tempo. O tempo inteiro eu tenho falado sobre o tempo. Por quê? Porque é o que a gente tem. O que a gente faz com o nosso tempo, como a gente prioriza o nosso tempo. Ontem eu falei sobre isso, a respeito do tempo, que a gente estava, que eu tinha um dia é, é,
com uma agenda apertada, mas e eu poderia ter abrir mão e pedir para alguém fazer para mim no meu lugar, mas que recado eu estaria mandando? Que eu não teria tempo para fazer justamente o devocional e todas as outras coisas seriam importantes? Então, eu acho que o tempo sempre joga ao nosso favor. Sempre ele está ao nosso favor. O que seria de nós se nós não tivéssemos tempo de nos converter e ter para ter a salvação? O que seria de nós se é, nós não tivéssemos tempo para amadurecer? Então, assim, eu olho para o tempo com generosidade, com um olhar positivo. É lógico que essa narrativa era uma narrativa falando do tempo diante da dor. O tempo já me deu tantos benefícios. Então, na minha vida empresarial, é, o tempo já me ajudou em processos, ainda me ajuda. Por quê? Porque com o tempo o processo perde força. As provas que foram apresentadas, às vezes as testemunhas se dissipam. Então, o tempo ele promove muitas mudanças, que podem ser positivas ou negativas. E aí eu acho que entra o quarto elemento que ela fica falando aqui da fé, né? Quando você tem fé naquilo que você não vê e que você crê de todo o teu coração que aquilo vai acontecer, eu acho que o tempo só coopera a seu favor. E eu não acho que quando acontece um desafio, eh, eu não faço essa colocação, pelo menos assim, o que que eu errei? O que que eu pequei? A minha colocação é, o que eu preciso aprender com isso? A minha colocação é outra. Eu não trago culpa na minha pergunta, entende? Eu falo, o que essa circunstância está tentando me ensinar? O que eu preciso aprender com isso? Porque é algo que a gente às vezes tem ciclos repetitivos na nossa vida, né? De vez em quando ficam acontecendo coisas que, se você observar com calma, fizer uma linha do tempo da sua vida, é uma energia, uma frequência, um acontecimento que parece um ciclo repetitivo. E aí a gente vai lá para os nossos sistemas de crença, a gente vai lá para as nossas ancoragens, que a gente, na verdade, está criando ou co-criando algo para viver emoções que podem ser funcionais ou disfuncionais. Vai depender de como está a tua metanoia. Porque se você teve uma metanoia e transformou a tua mente, a tendência é que todas essas repetições de ciclos sejam cada vez mais positivas. Se você vive ciclos de aprendizagem, e você cada vez mais tem colocado e implantado no teu sistema de crença coisas positivas e olhares positivos, você vai sempre entender que você está em eterno processo de aprendizagem. Então, até naquela coisa que você não está tão satisfeita naquele momento, você vai perceber que tem um aprendizado que você vai usar lá na frente. Então, eu concordo que quando ela fala, não cai um fio de cabelo da minha cabeça sem que Deus permita. Então, se eu entendo, e até uma vez a gente assistiu uma palestra no Black Belt de um israelense, que ele falou isso. Até no que a gente acha que é mal, a gente acha bom. Porque se eu entendo que Deus está por trás de tudo que acontece na minha vida, só pode ser bom, porque Deus é só bom. Deus não é ruim. Deus não quer o nosso mal. Então, tudo que acontece na nossa vida só é bom, nem que seja para uma etapa de aprendizagem que a gente vai usar lá no futuro. A gente que ainda não sabe, mas ele já sabe todos os nossos dias. A gente já não falou muito disso aqui, que antes mesmo da gente ser criado os nossos ossos, da gente estar na barriga da nossa mãe, ele sabia os nossos dias. Então ele também sabe o dia que você vai cair, o dia que você está pior, o dia que você está melhor. E ele sabe que tudo isso é a criação de musculatura para você viver o teu propósito, para você fazer o que você veio fazer nessa terra, né? Então, até nos dias desafiadores, eu entendo que tem aprendizado nisso. Qual é?
Aí cada um tem a sua experiência, cada um vai entender de alguma maneira. Nossa, eu tenho tantas circunstâncias que o tempo foi favorável para mim, mas são inúmeras. Ai, graças a Deus deu tempo disso aqui. Nossa, esse tempo aqui, isso aqui atrasou, foi perfeito. Porque atrasou, aí encaixou isso, a gente teve tempo de ter uma prova nova, de ter uma situação nova que entrou num processo. Então, assim, eu gosto muito da questão tempo. Esse é um assunto que eu amo, e eu amo tanto que eu fiz que deve virar um produto aí no futuro, o plano de vida. E o tempo inteiro, o que mede, ou que direciona, ou que é a bússola do plano de vida é o tempo. O tempo todo eu estou olhando para o tempo. Quanto tempo eu tenho de vida, caso não aconteça nada, porque a gente não tem controle sobre isso? Eu tenho de vida, de uma forma, vamos dizer assim, limitada, né, humana. Por exemplo, eu tenho 48 anos. Quanto tempo a mais eu tenho de uma vida saudável se nada acontecer e se eu me cuidar? Mais uns 30 anos, 35 anos, dentro da expectativa de vida? O que que eu quero fazer daqui para frente, dos meus próximos 35 anos? E isso é você criar consciência o tempo inteiro, sem questionar, sem ficar, eu tô velha. Eu tô com 50 anos. Mas peraí, 50 anos está quase assim na metade da vida. Tem mais 40 aí para viver. O que que tu vai fazer com os próximos 40? Então, é a gente começar a usar o tempo ao nosso favor, tendo consciência dele. Porque se você não tem consciência, você está passando pelo tempo sem aproveitar ele da melhor maneira, entende? Então, quando você começa a ter consciência do tempo, você vai trazer ele como algo favorável para você. Então, assim, eu amo falar do tempo e como as pessoas têm entendimentos errados sobre o tempo, né? O que que é mais importante? O teu tempo de vida. Aí, se você. Até tem um videozinho também que roda muito na internet, que as pessoas vão perguntando, e fulano, quanto tempo você não vê fulano? Se você fosse contar o tempo que você fica com os seus, ele é muito menor do que você fica no trabalho, ele é muito menor do que milhões de outras coisas que não vão ter a menor importância no final da sua vida, sabe? Aí, por exemplo, filhos que moram num país e pais que moram em outro país, e aí eles, quando eles vão contar as horas, você sabia que você só tem mais tantas horas com a sua mãe? Não, não é possível, isso é muito pouco. Que tipo dava 30 e poucas horas, 40 horas. Mas olha só, você falou que encontra com ela 3 vezes no ano durante tanto tempo. Contando mais tantos anos de vida, isso é tudo que você vai ter com a sua mãe. Então aquilo dá um estado de consciência para a pessoa absurdo. E isso se tudo der certo, porque é uma estimativa, pode ser que você vá embora amanhã. Não vê aí a situação do Gabriel? 40 e poucos anos, quem diria que ele ia ter um ataque cardíaco e poderia ter ido? Não foi. Foi ressuscitado como Lázaro, mas assim, e se não tivesse sido? Valeu a pena dedicar menos tempo à família, menos tempo à sua saúde, menos tempo ao que você gosta de fazer, menos tempo para Deus? O que de fato tem importância, né? Como é que a gente distribui esse tempo, né, na nossa vida? Então, assim, eu quero convidar vocês a fazer essa reflexão sobre o tempo, que me chamou tanta atenção essa narrativa da Camila aqui, falando que o tempo é um empecilho, e eu, na verdade, enxergo o tempo como uma oportunidade. Uma oportunidade para você priorizar o que tem prioridade, uma oportunidade para você conhecer pessoas, converter pessoas, uma oportunidade para você falar de Deus, ter mais tempo com Deus, ter mais intimidade. O fato da gente ter o nosso tempo aqui, e se eu não tivesse me convertido e já tivesse morrido, não tivesse dado tempo para eu me converter à salvação? Enfim. Pensem no tempo como algo que Deus nos dá com generosidade, sabe? Eu acho que ele é lindo fazendo isso. Pode Gente, falar.
Essa Ó, ferramenta da Jana ah, do plano de vida foi realmente fantástica, assim, mudou muita coisa na minha vida, né? Quando eu coloquei na linha do tempo e, e vi, né, que algumas coisas não iriam acontecer se eu não mudasse as minhas atitudes. Então, de fato, honrar ela. E uma outra coisa interessante, que eu sempre colocava os meus alvos, meus objetivos e botava se eu tinha feito, se eu não tinha feito. E ela mostrou que ela faz isso com o tempo, né? Então, quanto tempo você dedica à sua família? Não é se você fez ou não fez, é quanto tempo você está dedicando para cada coisa. E aí eu mudei completamente minha agenda e tudo mais e comecei a pensar em relação a isso. E eu faço essa seguinte pergunta para você: quanto vale a sua hora? A gente sempre trabalhou isso, né? O meu marido fala muito isso nos cursos também. Quanto vale a sua hora? Sua hora é muito valiosa para você fazer muitas vezes certas coisas que outras pessoas poderiam estar fazendo. Sua hora é muito valiosa, o seu tempo é muito valioso para né, deixar com coisas banais que não vão levar você para os seus objetivos. Então, honrar aí a Jana e já na expectativa para que saia esse produto aí, porque eu sei que vai ajudar muitas pessoas, como me ajudou, né? Essa mudança de mindset. Não para tarefas, não para coisas concluídas, mas como eu estou administrando o meu tempo. Então, fica essa reflexão para vocês aí. Em relação a essa temática de hoje, creia sem duvidar, eu penso que é importante a gente trazer aqui um conceito que eu aprendi, né, com o Maurício Fragali, da Nova Igreja, onde ele coloca bastante ênfase no versículo que diz que tudo aquilo que a gente pedir a Deus, crendo que a gente já recebeu, depois você só precisa fazer a sua confissão de fé. Então, se você creu sem duvidar, não tem que ficar pedindo de novo, de novo, de novo, de novo. Esse conceito ele tem que ser internalizado por você, caso ainda não esteja, porque mudou também a minha vida, porque antigamente eu ficava sempre pedindo pela mesma coisa. E cada vez que você pede de novo, você não utilizou a primeira e você mostra, né, que não creu. Então, lembrar sempre disso. Pede a Deus, crendo que já recebeu, e depois faz a sua confissão de fé, agradecimento. E se você andar por fé e não por vista, você não vai ficar buscando evidências de que aquilo que você pediu de fato já aconteceu. Então, crer sem duvidar é você andar por fé e não por vista. Agora, muitas vezes as pessoas se perguntam, e eu também me pergunto, mas isso é de Deus? Mas isso é de Deus? E aí acaba vindo a incredulidade, porque você não sabe se aquilo que você está pedindo é da vontade de Deus. Então, dizer para você que tem certas coisas que não tem como você duvidar mesmo. Exemplo, cura. A cura é de Deus. Sim, Deus não quer que você fique enfermo. Quantos episódios na Bíblia Deus efetuou a cura? Deus realizou a cura. Então, toda vez que você perceber que, né, que você souber que alguém está enfermo, você pode declarar com ousadia, orar e interceder por essa pessoa, porque sim, a cura logicamente é de Deus. Assim como uma pessoa que está em tribulação, ela pode estar ali, né? É, enfim, a gente fala, né, de expulsar demônios, mas para algumas pessoas isso pode soar estranho, mas a libertação, pessoas que estão oprimidas, pessoas que estão na depressão, óbvio que isso não é de Deus. Então a gente tem que ter essa clareza de que o que é de Deus está na Bíblia, está na palavra de Deus, é só você ir lá na palavra e você tomar posse daquilo. É de Deus a multiplicação? É de Deus a prosperidade financeira? Claro que é de Deus. Muitas pessoas distorcem alguns versículos, então a gente precisa ter um entendimento da palavra. O objetivo desse devocional é a gente poder estar trazendo sempre a palavra. Por quê? O que vai fazer a gente crer também, sem duvidar, é a fé, como a Jana trouxe aqui. E a fé, o Fragalho, parece que eu ouço a voz do Fragalho falando. E a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Se você está percebendo que você está incrédulo, que você não está conseguindo crer sem duvidar, amiga, sabe o que você precisa? Mergulhar na palavra de Deus. Mergulhar incessantemente na palavra de Deus, renovar a sua mente pela palavra de Deus, é ler a Bíblia, é ouvir pregação, é ouvir louvor, é mergulhar na palavra de Deus, porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. E é importante outra coisa você entender que a fé, ela pode ser aumentada.
Todos nós recebemos uma porção de fé. Quando a gente aceita Jesus como nosso Senhor e Salvador, todos nós recebemos uma porção de fé. Mas a fé, ela pode sim ser aumentada. A Jana já falou uma vez sobre, né, ser menina e ser mulher, e hoje em dia eu tenho prestado muita atenção em relação a isso. Né? Muitas vezes eu tinha essa mania, eu tenho uma irmã mais velha que ela chama todo mundo de menino e menina. E aí eu peguei essa mania dela, e eu chamava todo mundo, ó, menino, faz não sei o que, menino, menina. E desde aquele dia que a Jana falou lá sobre a noiva, que eu tô com isso, vigiando. Eu agora já decidi que eu não chamo mais ninguém de menino e menina, porque são mulheres, né? A gente não pode estar como menino, querendo de Deus eternamente como menino, né? Querendo de Deus alimentozinho na boca, papinha, nananã. A gente tem de entender que Deus vai exigindo da gente um crescimento espiritual. Por isso que o alimento vai mudando, vai se tornando cada vez mais sólido. E a gente vai precisar ter essa maturidade espiritual. E uma das coisas que Deus mostra para a gente, né, e faz com que a gente amadureça, que a gente cresça, é o quê? Testando a nossa fé. Então, nós precisamos mostrar para Deus, porque ele se alegra, né? A fé sem obras, ela é morta, né? Então, a gente precisa mostrar para Deus com atitudes de fé. A gente precisa crer sem duvidar. E para finalizar, então, nós temos de investir no aumento da nossa fé e saber que a fé do tamanho de um grão de mostarda é capaz de realizar grandes coisas. Não importa se você crê que você tem pouca fé ou muita fé. O que você tem, a sua porção, já é capaz de realizar grandes milagres. Porém, entretanto, todavia, contudo, você tem de buscar se alimentar. Ontem mesmo eu estava ouvindo lá, a Jana falou de novo da série do Fragale sobre os justificados, e eu falei assim, meu Deus, eu também só ouvi aquele que ela me mandou, eu tenho que ouvir mais. E ontem eu estava lá, antes de dormir, ouvindo o estudo, e trazendo para mim, né, alimentando o meu espírito, porque quanto mais eu bebo da palavra de Deus, mais a minha fé vai sendo aumentada. Então, o último ponto é lembrar que andar por fé não é andar por vista. Não queira dizer para Deus como ele tem que agir. Ah, Deus, faça isso, faz aquilo outro. Ou eu você pode estar orando por algo, você quer que Deus haja, realize aquilo, mas você não sabe como Deus vai fazer e você começa a duvidar. Não banque de ser Deus. Deixa Deus ser Deus. Deixa ele agir. Você só tem que entregar para ele e confiar que ele vai resolver. Igual uma criança, quando vai mergulhar na piscina e ela está com medo, ela enfrenta ali aquele medo, mas ela simplesmente sabe que ela vai se jogar, porque o pai dela vai receber ela, a mãe dela vai pegar ela, não vai deixar que nada aconteça. Ela simplesmente se joga. Então, o convite de Deus hoje para você é: se jogue. Se jogue para ele, deixa que ele vai fazer a obra. Você só tem que crer sem duvidar. Não atrapalha. Uma coisa que eu trago sempre na minha mente é: Renata, não atrapalha o agir de Deus. Não, não vai colocar barreira naquilo que Deus tem para fazer na sua vida. Creia sem duvidar. Muito bom, Rê. Tudo bem? Deu uma paradinha aqui para dar uma contribuição também, que o sinal não estava tão bom. Bom dia, meninas. Quando a Jana falou esse negócio do tempo aí, né, a nosso favor, eu acho que até a Jana sabe, né, no início do ano eu fiz um exame de um fígado, eu já tinha feito um exame um tempo atrás. Eu tinha um nódulo que ele aumentou muito, assim, mais do que dobrou. E aí até eu marcar o médico, né, especialista para eu ir, levou um tempo, né? Então, esse primeiro tempo ele me trouxe muitas reflexões, estado de consciência, falei, caramba, e alteração do meu plano de vida, porque sua cabeça, ela começa a criar várias histórias, né? Principalmente nesse momento, não histórias não tão boas. Eu lembro que eu sou muito forte em tudo, assim, mas teve uma noite que eu derrubei, chorava, falei, cara, eu olhava para os meus filhos e falei, gente, eu não quero ir embora, eu não quero morrer, me deu um desespero. E aí, mas me trouxe uma reflexão que eu estava precisando no meu decorrer da minha vida, da minha é, aquela coisa atropelada, né, que a gente vem, que às vezes a gente vem tocando a vida dessa forma, eu estava vindo tocando a vida dessa forma. E aí eu falei, caramba, então me trouxe o tempo, saber que eu poderia ter pouco tempo, me trouxe estado de clareza, de consciência. Depois eu fui no médico, e graças a Deus tudo bem, é um nódulo que eu preciso só acompanhar. Mas aqueles dias do resultado do exame até a consulta do médico, gente, parecia um tempo que não acabava, sem fim, e parecia que eu tinha pouco tempo. E quando depois trouxe, falei, cara, então realmente assim, me trouxe o quê? Estado de clareza, um forte impacto emocional,
estado de clareza para eu poder rever minhas coisas. Então, até o meu plano de vida, eu vi, cara, qual é a estratégia que a gente quer para as empresas? Cara, a gente não quer isso, então a gente vai agora fazer essas empresas para poder daqui a pouco vender, enfim. A gente foi alterando todas as estratégias. Quanto eu quero viajar por ano? Vamos aumentar aqui para pouco. Quanto a gente quer ter de tempo efetivo, né? É, principalmente porque quando a gente entra num estado de eu ter pouco tempo de vida, quando a gente fala em vida, o que a gente realmente faria? São os nossos dias felizes, né? Que a Jana tanto fala. Então, a gente tem um estado de clareza de querer viver mais dias felizes, o que realmente vale a pena, o que a gente realmente, aí você começa a pensar em legado, em proposta, e vem coisas muito maiores, né? E falando, isso que eu queria trazer sobre tempo, e quando a Jana estava falando também sobre a fé, né? Que a Camila, ela fala, tem os caminhos, né? São 4 caminhos até a chegada da fé, e aí eu fiz uma analogia também, não sei quem vai lembrar que estou denunciando um pouco a minha idade, mas a ponte do Rio que cai lá do Faustão, né? Aquela que a gente corria na ponte, tinha uma piscina embaixo, aí vinha as bolas, jogando as bolas, né? Falei, caramba, parece a ponte do Rio que cai. Antes eu andava sem fé, fiquei anos andando sem fé, e aí eu era acertada pela bola do tempo, pela bola lá do medo, que ela fala, pela bola dos gigantes, caía, me levantava na força, vamos embora, e até chegar do outro lado, né? E aí, quando você tem a fé, veio isso na minha mente, falei, caramba, agora com fé, como é que é diferente? Eu estou na ponte do rio que cai, mas as bolas podem até me acertar, mas eu não caio na piscina, eu consigo ir direto e alcanço meu prêmio lá no final da ponte. Então, foram os dois insights que eu tive aqui. Eu parei até o carro rapidinho, eu falei, deixa eu falar, porque senão eu não vou conseguir, estou dirigindo, né? Não vou conseguir ter atenção para falar, mas era isso que eu queria deixar hoje para vocês, sobre tempo e sobre fé, meninas. Tô ouvindo. Um beijo grande, tá? Tá? Muito bom. Gente, eu acho que tempo e fé, eles caminham juntos, né? Literalmente. Então, falando de tempo, vocês que me conhecem, me acompanham, sabem o quanto que eu valorizo o tempo, né? Eu estimulo que as pessoas vivam bem além dos 100, né? Eu sempre falo que a gente tem uma promessa de 120 anos, e aí eu construo a minha vida para viver todo esse tempo, né? Então, para mim, tempo também é algo que joga sempre a meu favor. E fé, cara, muito engraçado. Ontem eu estava conversando com meu marido sobre fé. Por quê? Porque eu fui curada, né? Eu tive na Beta, eu não compartilhei isso ainda, até por conta, não sei. E eu estava com uma lesão no ombro muito grave, assim, com dor diária por conta do Muay Thai, da luta que eu faço, né? E lá na sala de cura da Bethel, eu senti, enquanto estava quando estava tendo as orações, que nem era, não era nem direcionada para mim, não, tá? Era uma oração que estava tendo para uma outra pessoa. E lá na Bethel eles falam sempre isso. Se tem uma profecia que serve para você, pega que é sua. Se tem uma cura que serve para você, pega que é sua. Mesmo que não seja direcionada a você. E aí ela estava tendo ali uma oração para braço, né? Aí eu fechei os olhos, eu falei, olha, o meu não é braço, não, mas está aqui junto, né? Deve servir também, está aqui no ombro, né? E aí fechei os olhos. Quando eu fechei os olhos, eu senti um peso, como se alguém estivesse empurrando meus ombros para baixo, de algo assim, de uma forma assim muito muito forte, né? E eu senti aquilo e me permiti, sabe? Tipo assim, tudo bem, tem alguém mexendo em mim, o Espírito Santo tá agindo aqui em mim, vou deixar. Quando acabou a oração, eles falaram assim, ó, testa o braço para ver se tá com dor ainda. Meninas, eu fiz assim, ó, como tô fazendo aqui agora. E não sinto mais nada, mais nada, mais nada. Eu fui curada. Quando eu voltei de viagem, fui contar da sala de cura, eu presenciei uma outra cura lá, que foi crescimento de perna. E essa cura, por ser algo tão extraordinário, né? Você vê uma perna crescer. Eu já tinha ouvido falar sobre isso, mas eu nunca tinha visto. E lá eu vi. E aí eu vi e a gente filmou, né? E eu fiquei tão impactada em ver a cura acontecendo ali, o milagre acontecendo, né? Através de um homem, né? Através de um homem carnal, um ser humano, né? Que ele declarou a cura e falou em nome de Jesus, essa perna vai crescer. E a perna começou a crescer e a gente estava filmando. Se vocês quiserem, eu posso compartilhar o vídeo com vocês, porque foi surreal aquilo. Eu cheguei toda empolgada e fui mostrar para o meu marido. E ele olhou com uma cara tipo, ah, eu não acredito nisso.
aquilo foi um balde de água fria em mim, né? Que eu estava ali super empolgada, falando da fé, falando da cura, falando dos milagres de Deus, do Deus vivo que está entre nós, né? Que a gente pode ser usado para sim fazer milagres na vida de outras pessoas. Aquilo foi um balde de água fria, e aí eu acho que por isso eu não falei da cura do meu ombro. E aí ontem, isso foi logo quando eu voltei de viagem, ontem, não sei por que eu falei que senti no meu coração, eu falei assim, eu vou falar para o Gustavo da minha cura do meu ombro, porque ele precisa saber que isso é real. E aí eu fui conversar com ele, e aí o que que eu quero trazer para vocês, que eu falei para ele ontem? Não existe meia fé. Não existe meia fé. Ah, eu creio em Deus, mas não creio na cura de Deus. Não existe isso. Né? Ah, eu creio que Jesus tem a vontade boa, perfeita e agradável, mas eu não creio que ele pode me curar. Não existe isso. Né? Então eu estava falando sobre isso. Não existe meia fé. Ou você tem fé ou você não tem fé. Né? E aí, fé é acreditar naquilo que você não vê. E aí meu marido falou assim: "Ah, mas para mim é difícil acreditar na fé e tal". Aí eu falei para ele, eu falei assim: "Porque fé não é racional. Fé não é racional. Se você tentar colocar razão na fé, você não vai ter fé. Porque fé não é racional. Se você pensar que fé é acreditar naquilo que você não vê, isso não é racional. Como é que você vai acreditar em algo que você não vê pela sua razão? Você não acredita. Então, eu estou falando isso para as pessoas, principalmente que estão aqui, que ainda têm esse senso. Eu sou uma pessoa muito racional, meu marido também é, principalmente as pessoas que são dominantes são muito racionais, né? Então, eu queria dizer para você que você, de repente, pense dessa forma, não tenta colocar a fé na razão. Tira a razão e creia, só creia. E decida crer, na verdade, né? Quando a gente decide entregar nossa vida para Jesus, quando a gente decide que Jesus é nosso Salvador, a gente está decidindo, é uma decisão. E essa decisão tem que estar recheada de fé. Não tem como você decidir por isso, mas ficar com o pé atrás do tipo, não sei exatamente, né? E aí eu acho que é o que a Jana, a Renata, todos estão falando assim, é mergulhar nessa fé, é você se entregar nessa fé. Tira a razão, não existe razão. Aqui é só fé. Eu acho que fé não é nem emoção e nem razão. Ela está fora da nossa mente, né? Fé é simplesmente crer num Deus que é vivo, um Deus que faz milagre, que ainda age, né? Então, assim, quando a gente fala isso na fé, quando eu falei que fé e tempo caminham juntos, é porque durante tempos, principalmente de turbulência, o que nos sustenta é a fé. Né? Então, não olhar racionalmente para o que está acontecendo, que talvez não seja da forma que você quer, talvez seja ainda passando ali pelos seus aprendizados, né, como a Jana falou, mas olhar com fé, porque você sabe que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável e que no final vai dar tudo certo. O certo de Deus, às vezes não é o nosso certo, é o certo de Deus, é o que Deus tem para a nossa vida. Né? Então, isso eu queria contribuir, porque ontem eu conversei sobre isso com meu marido a única coisa que ele falou assim, não é que faz sentido o que você está falando? Aí eu falei, pois é, amor, eu acho que é uma decisão. Ou você vai crer e vai se entregar e vai viver em fé e vai andar em graça, ou você não vai tentar racionalizar isso e você não vai viver a plenitude. Porque a razão te impede de viver a plenitude. O que faz você viver a plenitude não é a razão, e sim a fé. Tá? Então é essa que eu queria falar com vocês que aconteceu aí comigo Eu até ontem. anotei uma frase aqui: a fé transcende a razão e a emoção. É isso? Ou Pode ser, na eu verdade, tinha eu acho posto, que a fé não é racional, aí depois você falou que também não é emocional, que ela vai além. Aí eu botei a palavra transcende aqui, pode pelo menos eu trouxe para mim isso. ser. Então, eu vou ler aqui o Trazendo Consciência. Eu acho que a gente resume bem esse capítulo de você crer sem duvidar. É isso que a Sabrina falou, né? Se você crê em Deus, você crê em Cristo, você tem que crer em tudo que Ele pode. Porque senão não faz sentido uma crença parcial. Se você crê que Deus pode te salvar, por que que você não crê que Ele pode te curar?
Por que que você não crê que ele pode transformar uma circunstância? Por que que você não crê que ele pode ampliar o teu tempo? Por que que você não crê que ele pode ressuscitar alguém? Então, ele pode tudo. Então, eu sempre gosto muito de falar desse assunto do tempo, porque a gente é muito inconsciente sobre o tempo, né? Por causa da quantidade de informação que a gente recebe, por causa das questões da sociedade que trazem para a gente. E aí a gente fala tanto de fé, e dentro do tempo do que a gente vive, a gente minimiza a fé, quando na verdade é ela que move tudo. O maior movimento energético que a gente pode ter é a fé. Sabe? A fé faz você se mover para qualquer coisa. A fé é como se fosse uma esperança. Assim, se eu pudesse associar uma emoção, sabe? Então, sempre você está olhando para o que vai acontecer de bom, é a esperança naquilo que você ainda não chegou, mas que você deseja e que você crê que aquilo vai dar certo. Então, quando você ativa a sua fé, ela está de mão dada com a esperança, de que você vai ver aquilo que você está esperando, de que você vai viver aquilo que você está esperando. É, e aí eu convido vocês. Assim, sugiro e convido vocês a viver em fé. É igual quando tem esse termo que o pessoal fala, né? É pela fé, é pela fé. É pela fé porque, assim, não dá para explicar. Eu quero isso aqui, eu quero isso aqui, eu vou viver isso aqui, eu vou caminhar. Até o Zé me mandou um videozinho que a gente estava num culto. E aí o pastor do culto ele falou para uma oferta. Eu sempre acho que ofertar na casa de Deus é uma oportunidade. Então não me importa se eu estou numa igreja católica, não me importa se eu estou num culto evangélico, não me importa onde eu estiver, se eu tiver a oportunidade de fazer oferta, não é porque Deus vai me dar em troca, porque eu acho que é uma oportunidade de plantar uma semente na casa de Deus, porque aquilo de alguma forma, mas você não acha que você está dando dinheiro? Não acho nada, acho que Deus sabe o que está no meu coração e a intenção do meu coração, e a minha porção é minha. E a porção do que acontece a partir dali não é mais minha. É de cada um. A gente tem muito essa mania de querer controlar tudo, controlar o outro, o que o outro vai fazer a partir dali, o que vai ser feito, como não vai ser feito. Isso não é problema nosso. O nosso problema é até onde a gente controla a intenção do nosso coração, do que a gente quer fazer, de como a gente quer fazer. Então, creia sem reticências, sabe? Sem o mais. Mas e se? Sem o se. E creia. Ó, eu creio que vai dar tudo certo. Declare sobre aquilo. Fale como se aquilo traga à existência aquilo que. Se tudo é de Deus e sua mente está em Cristo e aquilo veio na tua mente, no teu coração, quem colocou lá? Se é bom, só pode ser Ele. Entende? É o Espírito Santo que está em você que está deixando ou te levando a pensar sobre aquilo. Janaína, e quando é um pensamento mau? Aí não é de Deus. Isso já diferencia tudo. É um pensamento de morte? Não é de Deus. É um pensamento de vida? É de Deus. E aí você precisa ter esse discernimento espiritual sempre. Por quê? Porque o que acusa, o que julga, o que traz culpa, não vem de Deus. O que te traz vida, abundância, positividade, esperança é de Deus. Então, a gente vai falar disso aí no próximo capítulo, sobre as armaduras para você se proteger das coisas do mundo, é para isso, para você ter discernimento. O que vem de Deus, por quê? Porque a gente está no mundo do maligno, que está sobre a gestão do mal, mas a gente está nele. Então vão ter influências sobre nós. Então a gente precisa usar da fé e ter discernimento pela fé do que cabe e do que não cabe, do que é e do que não é. Eu vou ler o Trazendo Consciência para a gente poder ir para o exercício. Trazendo consciência. Sinceramente,
você já trouxe a fé bíblica e a certeza das coisas que se espera para a sua vida, para a sua vida. Você tem visto a fé renovar suas forças, trabalhar seu caráter, torná-lo mais perseverante e mais sábio? Se com verdade sua resposta para as duas perguntas acima foi sim, parabéns. Significa que quando essa tempestade passar, será maduro e íntegro, sem sentir falta de nada. Então, só continue tendo como motivo de toda alegria o fato de passar por essa luta, pois você está sendo forjado e sairá um gigante do final do processo. Mas se, com verdade e humildade, sua resposta para as duas perguntas acima for não, se tem sido engolido pelo medo, se olha para a situação e não consegue sentir esperança, se não consegue se alegrar e não enxerga um propósito em tudo que está vivendo, se ainda não consegue entender o que precisa mudar e aprender, muito menos o que fez que o colocou nessa situação, você precisa tomar uma decisão e agir rápido. De maneira muito prática, vamos relembrar: sem fé é impossível agradar a Deus. A prova da sua fé produz perseverança, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros. E peça, porém, com fé, sem duvidar, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento. Não pense tal homem que receberá alguma coisa do Senhor. E aí, atrás de cada fala dessa, ela vai botando as passagens da Bíblia, tá? Ou seja, se eu não suportar as tempestades da minha vida e elas não cumprirem em mim o seu papel, não terei meu caráter e minha espiritualidade tratados, pois não terei fé. A fé vem de ouvir a mensagem, e a mensagem é ouvida na palavra de Deus. Diante de tudo que você acabou de ler e refletir aqui, que decisão toma hoje para aumentar a sua fé e agradar a Deus? Então, vamos transformar essas decisões em uma carta de compromisso com Deus? Digo nas linhas a seguir como vai agir a partir de hoje para aumentar sua fé e crer sem nada duvidar. Seja específico com Deus e consigo mesmo. Lembre que no balanço das tempestades da vida, só sobreviveremos e cresceremos como seres humanos se tivermos no coração o quarto elemento, a fé. Diga para seu pai que precisa de fé e que para ter fé você se compromete a buscá-lo de todo o seu coração e com todo o seu entendimento. Escreva como vai buscar a fé por meio da palavra de Deus todos os dias da sua vida a partir de hoje. Faça dessa carta uma oração hoje. Abra nela seu coração, apresente para Deus os seus desafios e medos e diga para Ele do seu compromisso em agir com fé diante de todas as dificuldades que existem ou que venham a existir em sua vida. Essa carta compromisso deve ser lida por você todos os dias em que se sentir fraco ou se sentir fraquejando na sua busca pela fé por meio da palavra de Deus. Lembro ainda que só a fé nas provações promove a cura, a santidade, a sabedoria, a humildade e o amor. Aí ela sugere aqui que você faça uma carta. Eu acho que é um bom exercício para ser feito. Vale a pena fazer essa carta para você ter estado de consciência de como você vai ativar a sua fé. Por quê? Porque tudo é alimento. Se você está se alimentando para coisas ruins, vai ser alimento. Se você vai estar se alimentando para coisas boas, vai ser alimento. Então, quando você escrever essa carta, que você pode fazer com calma, você vai falar efetivamente de ações que ativam a sua fé. É ler a Bíblia? É participar de um devocional? É estar num grupo de oração? Por quê? Porque tudo isso são pílulas de fé. Pílulas de alimento, sabe? A gente não toma aquelas pílulazinhas de vitamina para fortalecer o nosso sistema imunológico, para fortalecer o nosso corpo? Então, cada vez que você participa de um devocional, de um grupo de oração, de um culto,
de ler a palavra, de conversar, de testemunhar. Toda vez que você está fazendo isso, é como se você estivesse pegando uma pílula de fé e tomando. Uma pílula, uma vitamina, como uma vitamina que você toma diariamente para alimentar o sistema imunológico e o teu corpo, você pega aquela pílula e dê um testemunho hoje, uma pílula. Participei do devocional, outra pílula. Li a Bíblia, outra pílula. Assisti uma pregação falando de Deus, outra pílula. Estava numa mesa conversando com as minhas amigas falando de fé, de milagre, de Jesus, outra pílula. Quantas pílulas de vitamina da fé você tomou no dia? Você pode encerrar seu dia perguntando quais foram as pílulas que você ingeriu naquele dia. Então, eu acho que é uma boa analogia para. Ih, uma pílula de fé aqui, outra pílula de fé ali. É uma forma de você ir se medindo se você está se alimentando de fé. Aí eu botei aqui sugerindo. Hoje você tem vivido a fé bíblica e honrado Jesus Cristo? É aquela perguntinha que eu falei para vocês que ficou na minha cabeça, né? O que eu tenho feito para Jesus, efetivamente? Hoje você tem confiado em Deus Pai, Jesus o Filho e o Espírito Santo e vivido a fé sobrenatural? Porque o natural, gente, a gente faz. Ler a Bíblia, a gente faz. Participar aqui do devocional é uma questão de organização e tempo. Mas você tem feito desafios sobrenaturais para você viver, sabe? Então, essas são perguntas para você se fazer. E aí tá aqui. Escreva uma carta de compromisso onde destacará 3 comportamentos que eu vou associar às pílulas de fé, que vão fortalecer sua fé diariamente. Com isso, honrará o que Jesus fez por você na cruz. Então, eu convido você a inserir 3 vitaminas da fé diárias. Quais são as 3 pílulas que você vai tomar diariamente que vão fortalecer e ativar a sua fé, junto com as suas vitaminas, com a sua vitamina C, com o seu magnésio, com o seu ômega 3, enfim, com o seu colágeno. Inclua aí 3 pílulas de fé. Se quiser botar a música, Rê, para o pessoal pensar aí o que que tem feito para Jesus, o que que ativa a fé sobrenatural para crer na Trindade, e as 3 pílulas de fé diária que você vai tomar. E acalma o meu pensar. Me levas pelo fogo, curando todo meu ser. Confio em ti. Confio em ti.
Oi, Jana. Tá bom? Oi, meninas. E aí, conseguiram fazer? Como foi para vocês? Foi fácil, eleger as pílulas de fé aí diária que vocês vão tomar? Ficou embaçada, né? Essa foto. Bom, vamos lá, vamos para a oração. Deus meu, a tua palavra diz que sem fé é impossível agradar a ti. Eu te peço hoje, Senhor, que a minha fé seja renovada e fortalecida por meio da minha decisão diária de ler a tua palavra e meditar nela. Quero ter uma fé que agrade a ti e que acesse os teus milagres e as tuas maravilhas. Guarda o meu coração e a minha mente nas tuas mãos, e que nenhum diálogo interno da minha mente coloque dúvida no meu coração, porque eu sei em quem tenho crido. Te peço tudo isso em nome do Senhor Jesus. É isso, esse louvor eu amo. É engraçado que o louvor de ontem é um louvor que fala super comigo, que eu amo também, e hoje também um louvor maravilhoso, que eu amo demais, assim, que sempre que me acompanhou. Acho que tem louvores de momentos da nossa vida que falam muito com a gente, né? Momentos. Então, esses dois louvores dos 2 dias são louvores que já estiveram muito, em momentos meus de fé. Então, é, queria falar isso para vocês. E aí, gente, qual é a frase? Qual é o eu sou? Eu sou sobrenatural? Eu sou Eu ia falar, eu sou mulher de fé também. também. Eleja aí o eu sou de vocês que refletem a fé ou o tamanho da fé de vocês. A frase que vocês acham? Ó, tem sugestões aqui no chat. Como post-it, Cláudia sugeriu, eu sou o milagre de Deus. E como frase, tem algumas sugestões aqui do tipo, não existe fé pela metade. Ou então, não tente fazer a fé caber na caixa da razão. Isso foi a Frase, Jéssica que sugestão. falou. São as nossas mulheres participando aqui do nosso devocional. Então é isso, gente. Vamos nos despedindo aqui no dia 37. Agora a gente fica aqui mais 30 minutinhos num ambiente mais privado para quem está no ao vivo. E até amanhã, dia 38.